Oi, gente querida, gente boa, gente de Deus. Eu estou aqui continuando, convidando todo mundo a ir para o meu canal. Eu estou falando isso porque tem, por exemplo, o pessoal do TikTok aqui, convidando todo mundo para ir para o meu canal no YouTube, onde você vê com 3 câmeras. Olha, você vê com essa câmera aqui, você vê com essa câmera aqui. E você vê com aquela câmera lá. E você vê também os caracteres que passam aqui, as informações, é tudo bem melhor. E eu convido você que não é inscrito ainda no canal a se inscrever e apertar o sininho. Venha, faça isso e convide outras pessoas. Está fazendo bem a você, edifica seu coração, enche você de fé, de entendimento, de compreensão, pacifica o seu ser. Não tenha isso só para você, convide outras pessoas. Convide outras pessoas. Olha só, a gente hoje vai, tendo deixado a parábola do grão de mostarda, conforme nós falamos ontem, que sucedeu a parábola do joio e do trigo, na qual nós ficamos alguns dias. E ontem foi o grão de mostarda, eu expliquei o suficiente para você entender o que a parábola quer dizer. E hoje nós temos uma outra parábola, no verso 33 de Mateus 13. E a seguir, nos versos 34 e 35, uma explicação acerca do uso de parábolas. E aí, na semana que vem, nós vamos continuar nas parábolas, porque é uma sequência de mais 3 parábolas que Jesus usa para ilustrar e uma conclusão a respeito disso. Isso falando exclusivamente de Mateus. É óbvio que há outras parábolas nos outros evangelhos, tanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto também em João, que não estão exatamente presentes nessa sequência aqui de Mateus. E mais adiante no Evangelho de Mateus, nós vamos ver várias outras parábolas. Tem uma mosca, aliás, tinha, tadinha. Sabe aquelas lambisgoias que não vão e nem vêm? Aquela coisa que fica ali, quase que te desafiando a pegar ela. Tanto é que ela pousou aqui, molenga, eu botei a mão em cima dela e ela desmaiou, nem apertei. É como um bocado de gente que eu conheço. Fica dando mole, não tem defesa, mas chateia, perturba, perturba e não aguenta nem o toquezinho. E aí cai. Eu nem precisei matar ela. Parece que esse tipo de mosca lambisgoia já existe meio morta. Parece assim aquele crente desistente, aquele cristão que é, mas não é. Enfim, desculpa, mas eventualmente parece muito você. Olha só, Jesus diz aqui em Mateus 13, dando sequência à parábola do grão de mostarda, depois da parábola do joio e do trigo, o seguinte: disse-lhes outra parábola. Qual? Aí ele diz, você encontra exatamente a mesma parábola, com as mesmas palavras praticamente, com a mesma construção, do mesmo tamanho, praticamente não há nada a tirar, nem a botar, nem vírgulas a acrescentar, em Lucas 13, nos versos 20 e 21. Aqui a gente tem o seguinte: o reino dos céus, e só um parêntese para mostrar a você como o reino dos céus e o reino de Deus são sinônimos, é que em Lucas 13, 20, a alusão é: o reino de Deus é semelhante. Aqui é o reino dos céus é semelhante. Portanto,
reino de Deus e reino dos céus e regiões celestiais e uma série de outras expressões da mesma natureza são sinônimas, assim como conversão, novo nascimento, regeneração, batismo com o Espírito Santo, são todas expressões sinônimas. Significam a mesma coisa, portanto, como reino dos céus e reino de Deus. Quem quer que fique querendo fazer distinções disso, embora hoje em dia ninguém mais tenta fazer distinções, porque ninguém mais lê a Bíblia, ninguém mais prega Jesus, ninguém mais prega o Novo Testamento, ninguém mais nada. É tudo que sai da cabeça deles, e da cabeça deles, meu Deus, não deveria sair nada, a gente só deveria puxar a descarga e deixar ir para o esgoto. Mas sai, eles vomitam caca em cima de vocês o tempo todo. E a maioria aqui perdeu o interesse, normalizou, banalizou a idiotice, a ignorância, a afirmação de quem quer que a faça, desde que faça do jeito que você espera a baixaria, aí você segue. E tem gente que diz, não, eu não concordo com nada, mas segue tudo. Enfim, e no fim, vão ficando corrompidos, é impossível. Você cheirar caca todo dia e não perder o poder de distinção olfativa. Não desenvolver saturação olfativa. O cara bota um prato de caca, aquele bolo fecal em cima dele todo dia. Aí fica ali dizendo, Deus me livre, eu jamais comerei isso. Mas todo dia ele bota de novo, como vocês fazem na internet, seguindo milhares de bolos de cacas. Aí vocês ficam, não caio, mas eu não como, eu só me atualizo. Mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você perde até a capacidade olfativa de discernimento espiritual. Você desenvolve essa saturação olfativa. Tudo vai ficando normal. É trágico, é horroroso. Mas você vai negar que é assim que você faz, que é assim que você pratica? Tem alguns podcasts aqui espalhados, os maiores do país. Eu sou amigo dos donos. De vez em quando me convidam para ir lá. Outro dia eu estava dizendo a um deles, falei, cara, você vive passando mal, com angústias depressivas, com aflição de coração, com tristezas que você não sabe explicar. E eu fico vendo os convidados do seu podcast. Não tem um médico dizendo uma coisa saudável, um neurocirurgião, não tem nenhum cientista, não tem uma pessoa fazendo uma contribuição de natureza social ao país ou ao mundo que seja convidada para conversar com você. Não tem nada disso. Só tem crente doido, ou então satanistas, ou então ex-satanistas, mas é tudo um papo brabo, um negócio maluco, doido. Como é que você quer, depois de um dia em que você passa o dia inteiro, entrevista 3, 4 malucos desses, que você vai dormir em paz, em tranquilidade? Como? Não tem jeito, já são anos. Não tem alma que aguente. O que você faz é como entrar nos bueiros de Paris, no século XVI, sem máscara, sem proteção, sem nada, e não querer sair infectado, em plena peste negra. Pelo amor de Deus, você vai ficar cada dia mais doente. Eu vejo alguns outros colegas seus, eu falei a ele, que tem podcasts muito mais variados, que não estão sofrendo de nada na cabeça, mas a tua alma padece e vai padecer muito. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu me atrasei um pouco, porque eu fiquei tão indignado, irado. Essa ira aqui dentro em mim passa em 5 minutos, mas ela tem o seu momento ira, o seu momento indignação. Quando eu vi uma pastora, pseudo-pastora, me parecia uma
menina idiótica, idiotada, dizendo, ai, quando eu perco as coisas, quem ganha é o diabo. Aí, assim como eu oro a Deus, eu também bato papos com Satanás, com o diabo, reclamo. Eu falo com Deus, mas falo com o diabo, porque eu digo, você me fez perder, eu estou com vergonha, eu não gosto de perder nada. Sabe aquela criança patética, caprichosa, que foi para uma igreja onde Deus e o diabo estão aí como lado positivo e negativo da mesma energia? Deus e o diabo são yin e yang na cabeça dessas pessoas. É o lado oculto de Deus. Parece que eles estão vendo um filme do George Lucas, da força, e tem um lado escuro e o lado da luz. Mas não é assim no Evangelho. A luz é absolutamente acima de tudo. E a treva escolheu ser treva. Ela sempre existiu como treva conceitual. Já expliquei aqui mesmo em Mateus 4, longamente. Mas como treva substantiva, foi uma escolha de criaturas livres que fizeram isso. São entes livres que viraram diabo por escolha própria. Assim como os seres humanos têm livre-arbítrio para virar diabo. Como Jesus chama aqui nos evangelhos alguns ou muitos seres humanos, fanáticos, cheios de ódio, de homicídio, de mentira, de diabo. A mesma coisa você encontra em Paulo, encontrando um ser diabo. Há várias ocasiões em que humanos são designados como diabo, não é só Judas. Quando dizia entrou nele o diabo, no sentido de que ele ficou possesso do espírito de divisão da harmonia de amor daquele grupo. Diabolos, divisor, aquele que cria as separações. Mas os cultos de muitos de vocês, das congregações de vocês, já começam com uma invocação ao diabo, em nome de repreendê-lo. Senhor Deus, nós repreendemos o diabo. Diabo, tu estás repreendido no início desse culto. Eu digo, cara, o sujeito diz, então não pensa em mim. Porque só o fato de você já vir para cá pensando em mim mais do que em qualquer coisa, me deu assento privilegiado no seu púlpito. Quem vai pregar sou eu. Mas vocês estão aí, não sentem mais nada. Mas eu vou continuar. Ninguém vai me fazer desistir de pregar a pureza do Evangelho todos os dias da minha vida. Disse-lhes, portanto, Jesus outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Aí eu me lembro, quando eu me converti há 51 anos atrás, e comecei logo a pregar, e comecei a estudar. Meu pai já tinha uma biblioteca farta, enorme, e na Igreja Presbiteriana Central de Manaus, no passado, havia também uma biblioteca das melhores, que vinha do tempo do reverendo Alcides Nogueira, reverendo Hélio Nogueira, reverendo José Matos Filhos, mas eram pessoas estudiosas, que liam, que pesquisavam, que eram cultas, que eram doutas, que eram interessadas em compreender. Especialmente o reverendo José Matos Filho, já é falecido. Eu sou amigo das 6 filhas dele, a gente até brincava. Ele era José Matos Filho porque os garotos nasciam e ele matava, por isso ele só teve filhas meninas. Era a nossa brincadeira da época com ele, ele ria. Meninas bonitas, queridas, hoje são todas praticamente da minha idade, com diferença de mim para a mais nova de talvez 6 anos. E a mais velha tem a minha idade, ou talvez seja até mais velha do que eu, alguns meses. Mas enfim, e eles tinham uma biblioteca, a igreja, muito, muito boa. Só para você ter uma ideia, hoje você tem as coleções de Flávio Joséfos num livro dessa grossura, com todos os tomos ali dentro, ou na internet.
em digital, mas naquele tempo não havia nada disso. As antiguidades de Joséfos, a Guerra dos Hebreus e tudo isso, de Flávio Joséfos, ocupava um pedação enorme de biblioteca, era tudo capa grossa, letras grandes, livros densos, enfim. E quando eu me converti, eu me tornei, de certa forma, herdeiro daquela biblioteca. Eu não só lia os livros do meu pai, os comentários, as dogmáticas, as sistemáticas, os comentários bíblicos do Velho e do Novo Testamento, como também eu ia para a igreja e fazia pesquisas, passava manhãs ou separava livros, pegava, levava para ler, devolvia depois, pegava outros e lia e ficava fazendo esse exercício, de modo que nos primeiros 2 anos de convertido eu já tinha lido mais de 300 livros, sem falar nas pesquisas, na quantidade enorme de pesquisas que eu fazia em livros paralelos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando chegava nessa parábola do fermento, dependendo do autor, e eu saquei logo isso, logo, se ele tinha linha de natureza dispensacionalista ou pentecostal, eu não diria nem adventista, porque naquele tempo os adventistas todos eram considerados uma seita herética pelos presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas e até as Assembleias de Deus. Consideravam desse jeito. Por causa da relação com Jesus, que não é o que você pensa que é, por um monte de coisas que hoje em dia estão extremamente dissimuladas nos podcasts e em outras coisas por aí, mas eles sabem que eu sei quem eles são e no que eles creem, por isso não tiram onda comigo. Agora veja só, e se eu abrisse a minha boca para fazer uma desconstrução, ia ser horrorosa. Todavia, eu comecei a perceber que, por exemplo, os adventistas, na escatologia deles, tinham uma interpretação semelhante aos pentecostais e a todos os tipos e modos de dispensacionalistas escatológicos. A saber, eles todos, quando chegava nessa parábola do fermento, diziam que o fermento era uma coisa negativa, que era uma penetração fortuita de doutrinas falsas, enganosas, mentirosas, dentro da igreja. Porque outra coisa, eles associavam o reino de Deus à igreja. A igreja e o reino de Deus eram sinônimos. A igreja e o reino dos céus eram sinônimos. A detentora das chaves do reino de Deus e do reino dos céus era a igreja como instituição na sua sucessão de lideranças, supostamente vinda de Pedro, passando pelo Papa até o pastor local. Essa sucessão apostólica. Então a igreja é que tinha, e cada vez mais na cabeça dos indivíduos, hoje isso virou um axioma universal. As pessoas já não sabem mais fazer distinção, não leem, não estão interessadas, sepultaram o Evangelho de Cristo Jesus. O Cristo ressuscitado foi sepultado pela religião e junto com ele os evangelhos. Então esse é um assunto que já não está mais nem em consideração. Mas para mim naquele tempo, há 51 anos atrás, quando eu comecei a ler os diversos comentários, eu comecei a ver que os comentários de natureza reformada viam o texto de maneira positiva. Viam o fermento apenas como a virulência do reino dos céus, do reino de Deus. Mas, na escatologia pentecostal, dispensacionalista, adventista, ou testemunha de Jeová, que é muito parecido, no entanto, isso aqui era negativo. E o fermento eram as doutrinas falsas. A doutrina falsa qual era? Era tudo que
aquele veio denominacional que escrevia a respeito do fermento chamava de doutrina falsa para ele, na sua subjetividade interpretativa. Então, os adventistas diziam que o que eles não gostavam nos presbiterianos era o fermento. Os batistas diziam que o que eles não gostavam nos pentecostais era o fermento, porque tinha muito batista dispensacionalista, especialmente os batistas chamados da Igreja Batista Regular, do Rastro de Sangue, todos muito dispensacionalistas. E eu fui vendo como é que eles tratavam. A maioria deles tratava essa parábola de maneira negativa. Era Jesus dizendo, olha, o reino de Deus, o reino dos céus, está aqui comigo. Enquanto eu estou aqui, está tudo garantido, mas depois vai ficar só a igreja. E quando ficar só a igreja, o fermento vai entrar na igreja e vai tomar conta da igreja toda. O que é um fato. Paulo disse isso aos Tessalonicenses, quando ele falou da grande apostasia que viria. E nos dias dele já tinha se ensaiado, ela já veio, cresceu, aumentou. Nos nossos dias se tornou global. Tomou conta já de tudo. Vocês nem sentem e não sabem porque não têm referência alguma com a qual vocês comparem, nem com Atos dos Apóstolos, nem com o Novo Testamento, nem com Jesus, nem com os apóstolos, porque vocês não querem nada com isso. Vocês só são filhos da caixinha da igreja. É só lá que vocês aprendem com o doido de plantão. Então, tanto faz como tanto fez, está tudo perdido mesmo. Mas o que Jesus está ensinando não é acerca disso, que, com efeito, é verdade, não na parábola do fermento, mas na progressão do que Jesus anunciou profeticamente que viria. Uma das expressões mais recorrentes de Jesus nos seus sermões escatológicos, a saber, encontrados em Marcos, em Mateus e em Lucas, sobre o fim dos tempos, é a expressão que alude aos falsos profetas. Falso profeta é um cara que está aqui dentro, que usa o nome de Deus, o nome de Jesus, que usa a terminologia do Evangelho, que é da igreja. Esses são os falsos profetas. Não é alguém que está num grupo religioso ou filosófico ou ideológico do outro lado da terra, que não tem absolutamente nada a ver, nem pretende passar por alguém que tenha vínculo com Jesus. Não! O falso profeta é que é assim. O falso profeta é que te pastoreia. O falso profeta é de quem você lê os livros. O falso profeta é aquele que você aprecia o prato de caca todo dia e diz que não come. Porque só dá uma lambidinha para ver se mudou o gosto e se a caca se converteu em pão da vida. Mas continua tudo a mesma coisa. Pois bem, Jesus toda hora alude aos falsos profetas, aos falsos ensinos, aos falsos messias, aos falsos cristos, aos dissimuladores. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, ele diz a Timóteo, olha Timóteo, nos últimos dias virão tempos dificílimos, porque os homens vão apostatar da fé. Eles serão todos seres horrorosos. Eles vão chamar o mal de bem. Eles vão chamar o bem de idiotice. Eles vão perder toda a emoção, toda a afetividade, todo o sentimento bondoso, generoso, solidário, misericordioso, compassivo. A humildade vai dar lugar à arrogância, à soberba, à impertinência, à insolência de todos os lados. O amor vai ser substituído por ódio, por indiferença, por raivosidade indizível. Eles vão se tornar pessoas implacáveis,
inexplicáveis. Eles vão perder até o amor de filho pelo pai, pela mãe, e os pais vão perder os sentimentos paternos, maternos pelos seus próprios filhos. Eles vão odiar com uma facilidade enorme. E eles acham que só haverá ganho se eles matarem, esfolarem, anularem, tirarem do caminho, inviabilizarem as outras pessoas. Para eles, os fins justificarão os meios. Leia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. E eles vão se entregar a toda sorte de promiscuidade, vão ser seres comedores de menininhas, aproveitadores de mulheres carentes, vão ser pessoas completamente abusivas, não respeitarão nem idosos, nem crianças, nem ninguém, conforme a gente vê. Conforme a gente vê à nossa volta todo dia, todo dia, todo dia. Mas não é aqui na parábola do fermento que isso está sendo dito. Aqui a alusão é positiva. Jesus mesmo, se você virar aqui para Mateus 16, veja Mateus 16, dá uma olhada no verso 12 de Mateus 16, quando Jesus mesmo apresenta o fermento na possibilidade ambígua de ser visto de modo bom ou de modo mal, depende do contexto. Ele é só ilustrativo, ele é neutro. E ele pode ser positivo ou negativo. Em Mateus 16, a gente lê no verso 12, quando os discípulos, Jesus diz, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, eu disse, Jesus falando, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E no texto de Marcos 8, 14 a 21, ele acrescenta também do fermento de Herodes. Então, entenderam os apóstolos que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Portanto, não é quando a palavra fermento é usada que você, como um dispensacionalista, escatológico, doutrinado por um escatologista pentecostal, adventista ou testemunha de Jeová, tem que interpretar o fermento como uma negatividade que iria penetrar na igreja inteira, porque a grande negatividade que penetrou e que tomou conta e que se assentou como um abominável da desolação em todos os lugares santos, são esses corruptores totais e absolutos do Evangelho, aos quais vocês chamam de apóstolos, pastores e bispos. Era disso que Jesus falava quando aludia a falsos profetas, falsos cristos, falsos messias, falsos mestres. Quando Paulo fala de apostasia e de toda essa calamidade, explicitamente. Mas aqui na parábola do fermento, Jesus está falando positivamente da pervasividade do reino dos céus. De como ele penetra sem que a gente perceba. Ou seja, do ponto de vista filosófico e epistemológico, é o oposto de se pensar que o reino de Deus é a igreja e que quem é penetrado aqui e que o reino de Deus seria corrompido na igreja. Não, a igreja é corrompida na sua presunção de ser o reino de Deus e de reinar em nome de Deus. Tanto mais quanto ela assuma a teologia do domínio, mais corrompida ela fica. Tanto mais quanto ela queira poder político, dominador, governanças, imposição das suas vontades, usos e costumes, construção das suas morais impostas a uma sociedade diversa, plural e completamente diferente entre os seus membros, porque
tem liberdade cada um para se expressar nas suas convicções, crenças, culturas e expressões, desde que isso não atropele as liberdades pessoais de cada outro grupo, de, na sua liberdade, praticar o que creem. No entanto, aqui, nessa parábola, fermento para Jesus tem a ver com a pervasividade, com a penetrabilidade do reino dos céus, independentemente de igreja. Porque igreja é óbvia. Igreja é óbvia como um obelisco. Eles fazem obeliscos, templos, construções, pedras. Olha, vê que pedras, que construções, que lugar de culto, maior auditório do Brasil e do mundo. Isso aí todo mundo vê. O presidente da República vai lá cortar a fita. Eles, nesse congresso asqueroso que nós temos hoje em dia, nojento, um congresso ladrão, roubador, mentiroso, aproveitador, que conseguiu naturalizar tudo, inclusive a igreja naturalizou a maldade desses homens e mulheres da perversidade. A igreja, para esses caras, ela é óbvia, eles contam com ela, eles sabem do que ela é capaz. Dessa igreja instituição, dessa igreja visível, dessa igreja que quer dominação. Ela é óbvia. Ela é um grande ânus cósmicos, cheios de rusgas, arrebentadas e arrombadas. É isso que ela se tornou, penetrada por todos os diabos contemporâneos ou de qualquer tempo. É nisso que ela se tornou. E ela representa apenas a sua própria desgraça. Ela representa apenas a sua própria falência, ela representa a sua própria morte. Ela representa a sua própria defuntice. Ela é a sua própria zumbificação. Ela carrega o seu próprio juízo na sua impertinência, arrogância, supremacismo e maldade nas suas práticas. Diferentemente do reino dos céus, que é invisível, que não está disponível à mão, a que se pegue, que se diga, olha, eis aqui está o santo grau do reino de Deus. Não, isso tudo é fetiche, idiótico, do sagrado. Enquanto existe consideração pelo sagrado, existe consideração pelo fetiche em nome de Deus. É só quando o sagrado morre na espiritualidade da gente que surge o lugar da invisibilidade do santo, cuja presença não está fora em lugar nenhum, mas só é possível estar dentro, porque fora os céus dos céus não o podem conter, mas ele habita com o quebrantado e com o contrito de coração, como Jesus disse em Lucas 17, o reino de Deus está dentre vós. No meio de vós, dentro de vós, e não vem com visível aparência, Portanto, ele não se faz óbvio jamais, ele não prescinde de discernimento jamais. Ao contrário, ele demanda de nós sensibilidade, percepção, sutileza, amor, para enxergar o que ninguém enxerga, para ver Deus agindo aonde a igreja não percebe nada, porque ela é cega. Ela não enxerga nem a si própria. Ela não enxerga nem os lobos no púlpito, enganando-os e ficando bilionários através da estupidez, da ignorância e da burrice dos crentes que ali estão. Não enxerga nada. Quanto mais ter discernimento do reino de Deus operando na Índia. Ou você acha que não tem reino de Deus em operação hoje na Índia? Não é por causa de missionários cristãos, não. É por causa de gente boa que vive na Índia, que nasceu na Índia. Filhos do reino, porque lembre-se,
pela parábola do joio e do trigo, o lugar dessa semeadura não é a igreja, é o mundo. O campo é o mundo. Jesus está falando o tempo todo do mundo. Está falando da sociedade humana at large, abrangente, total. Assim como quando se diz que Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu seu Filho, é para o mundo inteiro. É como os apóstolos, semelhantemente a João e a Paulo, entenderam de que havia um outro rebanho que não era aquele aprisco, imediato, visível. Aquilo ali era apenas uma maquete. Mas havia um outro rebanho que ele iria conduzir. Não pelas mãos de missionários, pastores, bispos, apóstolos e igrejas, mas pela sua própria mão. E ele próprio diz, então naquele dia haverá um só rebanho e um só pastor. Não milhares de pastores, missionários, pregadores. Quanto mais desses houver, mais Babel, confusão e loucura haverá. Agora, o reino dos céus está aqui espalhado, aonde você menos enxerga. E eu, desde que entendi isso, e graças a Deus foi uma das primeiras coisas que eu entendi, por isso a minha tese de ordenação foi a respeito disso, da liberdade de Deus, do reino de Deus, de como Deus era livre para ser Deus, sempre foi, no passado, no presente e no futuro, e como tudo isso acontecia em Cristo. Mesmo para quem não conhecia a Jesus historicamente, o Cristo eterno se revela a quem quer, quando quer, onde quer. Como Jesus disse, é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. A liberdade de Deus é absoluta para ser Deus. Então você pensa que não tem reino dos céus na China? Ou que o único reino dos céus na China pode ser contado pelos cristãos que habitam o país chamado China? É de uma limitação que o diabo aplaude de pé. Pelo amor de Deus. Naquele dia, Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, versos de 14 a 16, que forem abertos os segredos dos corações dos homens. Você vai levar um susto sem tamanho. Agora eu falo com os arrogantes, presunçosos, nojentos na sua presunção. Você vai ser espancado na cara na sua presunção. Vai ficar batendo na porta e Jesus vai dizer de dentro, eu não sei quem você é. Mas virão muitos, quem disse foi Jesus, não é o Caio. Foi Jesus que disse, porém virão muitos do norte extremo, do sul extremo, isso Jesus falando há 2000 anos, onde ninguém sabia nem onde era o norte extremo, nem o sul extremo. Virão gente do oriente extremo, do ocidente extremo, ninguém sabia de nada. Os mares não tinham sido cruzados, povos e povos e povos existiam, e existiram bem depois, existiram antes de Cristo, desde sempre, existiram depois de Jesus encarnado na Palestina, muitos anos. Outro dia que alguns desses povos foram saber de Jesus. Agora, o Cristo eterno nunca os abandonou. E a cruz foi erguida também para eles e por eles. Como diz o apóstolo João, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios. Mas ainda, você sabe, português pelo menos, no grego é igualzinho. Mas ainda pelos do mundo inteiro. Na cruz. O reino dos céus está aí espalhado. Aí aparece um Gandhi, puro reino de Deus entre nós. E tinha gente, tem gente dizendo, pena que ele morreu, foi para o inferno, né? Cara, quem está abrindo o caminho, cavando com a fuça, o caminho na direção do inferno, é você, rapaz.
É você, menina. Na sua arrogância pavorosa, nojenta, horrível. Tão semelhante à dos fariseus que, sinceramente, eu ainda acho que você é pior. Porque eles, pelo menos, tinham algum interesse em aprender alguma coisa, mas você desistiu de tudo. Reino dos céus na China. Reino dos céus em Madagascar. E você diz, tem missionário lá, Caio? Não, graças a Deus, talvez graças a Deus, não. Eles estão ouvindo a voz de Deus no vento, vendo na natureza. O reino de Deus entre os aborígenes australianos, que existem há milhares de anos antes dos judeus, dos hebreus, milhares de anos antes de Moisés, estão lá. O reino dos céus, o reino de Deus, no mundo inteiro. Para todos os povos de antes e para todos os povos de depois, tanto quanto para todos os povos de agora. Agora, isso é sutil, não carrega nenhuma obviedade. Não é um Titanic cheio de missionários chegando com bandeiras de cruzados templários, que coisa mais nojenta. Não, graças a Deus, o reino dos céus não tem nada a ver com o cristianismo, nem com a igreja de pedras, prédios, doutrinas, dogmas e líderes associados ao diabo, a Satanás, falando em nome de Jesus a mensagem de Satanás. Graças a Deus, o reino dos céus não tem nada a ver com isso. E acerca desses, ele diz, eu não sei quem vocês são, fiquem longe, fiquem fora, vocês não têm parte comigo, eu nunca conheci vocês. É assim que é assim que será, e não tem apelação, e não sou eu que estou dizendo, eu sou um repetidor de Jesus. Graças a Deus, só um repetidor do Evangelho. Então esse fermento aqui não é negativo. Ele tem a ver com o evangelho virulento, penetrante, que não chega com bandeiras, que não constrói templos, nem escreve o nome Jesus em nenhuma fachada. Ele tem a ver com a prática do bem. Ele tem a ver com a demonstração de verdade, de justiça. Ele tem a ver com os humildes de espírito. Estão aprendendo e buscando todo dia querer aprender, querer melhorar em qualquer lugar da terra. Querer ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cidadão melhor em qualquer lugar da terra. Sabendo de Jesus ou não sabendo de Jesus, em qualquer lugar da terra. Esses são os bem-aventurados, os macários, mansos de coração, que verão a Deus. Tem um coração manso em qualquer lugar da terra, verão a Deus, e você não. Cheio de ódio, de raiva, de cristianismo arrogante, acha que você que vai ver a Deus? Cara, abra o olho. Os que choram porque serão consolados. Você não chora há quanto tempo? Tem gente morrendo, 40 mil pessoas já foram mortas em Gaza. Vamos supor que a gente fizesse uma conta diabólica, uma contabilidade diabólica, e afirmássemos que 5 mil deles fossem do Hamas, como se isso fizesse alguma diferença. Mas vamos supor que fizesse. Para você, na sua viseira fechada e idiótica, supostamente faz. Aí não seriam 40 mil, 42 mil, seriam 37 mil. 37 mil velhos, mulheres, crianças inocentes. Centenas de casas, milhares de casas, dezenas de instituições, escolas, hospitais, lugares de abrigo, de agasalho, de cura, tudo isso aniquilado. Você chorou? Você se condói? Não, até nos meus stories, quando eu posto uma notícia, eu sinto que naquela semana
a quantidade de adesões que normalmente eu tenho por dia diminui. Só porque eu postei uma notícia. Porque como se trata de Israel bombardeando igual um demônio raivoso, com ódio, aquele Netanyahu, filho de Belial, que está ali cumprindo os papéis de Dagon dos filisteus em Gaza contra os palestinos pobres, infelizes, achatados e acachapados agora em Gaza. Só que o Dagon é o Deus do Netanyahu, príncipe da morte, senhor da guerra. E você fica com raiva de mim quando eu digo isso. Se Isaías estivesse aqui, ele diria isso. Jeremias, Daniel, Ezequiel, estou só repetindo, Jesus e os profetas. Abacuque diria isso, Oséias diria isso. O Velho Testamento disse isso de reis de Israel, piores do que Netanyahu e alguns iguais a Netanyahu. Se bem que no poder de morte, nunca Israel teve nenhum rei com tanto poder de realizar a morte num apertar de botão quanto agora. Fazendo mal, clicando. Mas como tem ali aquela bandeira com aquela estrela, você acha que aquilo ali são os novos templários de Cristo Jesus defendendo o reino de Deus? Defendendo nada, são contra o reino de Deus, contra Cristo, contra Jesus. Não estou falando dos israelitas não, eu estou falando dos fanáticos que estão lá, para os quais vocês passam pano, lambem, cultuam, adoram. Se pudessem, transformariam em fetiche, em souvenir para ser pendurado na porta da casa de vocês, de tão cegos que estão todos. E eu aqui tentando ensinar o evangelho para essa geração corrompida, adúltera, pervertida, enganada, autoenganada, cognitivamente autocimentada. Trágico, horroroso, nojento. Pois bem, você está pensando que o fermento do reino dos céus não está em ação lá em Gaza? Está sim. Como está em ação também na Arábia Saudita. Ou você pensa que não tem gente de Deus na Arábia Saudita? Ou você pensa que não tem gente de Deus em todas as tribos e países e etnias africanos? Eu garanto que tem infinitamente mais do que nas igrejas evangélicas aqui do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da América Latina, que está ficando tudo a mesma pasta nojenta. Meu Deus! Mas graças a Deus, porque nós não dependemos da igreja. Quando eu digo nós, os filhos do reino. Os filhos do reino não dependem de nenhuma instituição que toma a prerrogativa no ludíbrio, no engano, na mentira, no desastre, do nome de Deus, para validar a eles próprios, enquanto eles, como ladras e ladrões, vão afanando o povo com uma ganância indizível em nome do Senhor Jesus. Que coisa mais nojenta! Graças a Deus, o reino dos céus é um outro fermento. E vai sendo divulgado, como eu vi ontem na convenção dos democratas, numa fala da Michelle Obama, em várias ocasiões ela citou o evangelho e as pessoas nem percebiam que ela estava falando do evangelho puro e simples. Mas se alguém creu naquele princípio anunciado, se alguém abriu os olhos, discerniu, mesmo sem ter o conhecimento a ponto de dizer isso vem do Evangelho de Jesus, mas creu no princípio, no coração dessa pessoa o fermento pervasivo do reino dos céus penetrou. Vai crescer, como eu tenho visto durante o curso da minha vida. Ele cresce. Às vezes você chega ali e coloca uma sementinha, ou você bota um pouquinho de fermento,
uma quantidade ínfima. Quem faz bolo sabe como é, quem faz pão sabe como é. Botou, ele desaparece, parece o sal dando gosto na terra, é o fermento fazendo o bolo aumentar, crescer pervasivamente, penetrantemente. E aí quando eu vejo depois aquilo que eu botei ali pequenininho, que eu mesmo dei as costas e apenas fiz uma oração dizendo que tomara que alguma coisa aconteça. Aí algum tempo depois eu volto e fico surpreso de ver como Jesus prometeu aqui em Marcos, uma parábola das mais interessantes, no iniciozinho do Evangelho de Marcos, quando ele deixa claro que os homens, e entenda homens aqui como a igreja, não tem absolutamente nada a ver com o que Deus, na liberdade do reino dos céus, decide fazer. Aqui em Marcos, no capítulo 4, do verso 26 em diante, que diz assim: disse ainda Jesus uma outra parábola. O reino de Deus, veja como aqui em Marcos, o reino dos céus é tratado como o reino de Deus. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente na terra, pequenininha, e depois dormisse. Olha só qual foi a ajuda do cara. Lançou, esqueceu e dormiu, cara, dormiu. Sumiu, desapareceu, esqueceu, dormiu. E até que um dia ou uma hora ele se levanta, dormiu, e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, não sabendo o homem que colocou a semente ali como isso aconteceu, porque não dependeu dele. Não dependeu dele, como não depende da igreja, como não depende de missionários, como não depende de pastores. Frequentemente, essa moçada chega só para atrapalhar. Mas quem é honesto diz, tem muito mais trabalho de Deus acontecendo no mundo do que qualquer contribuição da gente possa justificar. Graças a Deus tem muito mais trabalho de Deus, do Espírito Santo, do Cristo eterno imolado antes da fundação do mundo, acontecendo no mundo, do que o nosso labor pode explicar ou justificar, porque o que eu estava era dormindo mesmo. Porque, diz o verso 28 de Marcos 4, Jesus falando, e usa uma palavra muito contemporânea, a palavra automático, automate, no grego, porque a terra por si mesma, aqui traduzido em português, é automate no grego, que significa automaticamente frutifica. A terra, o campo, que é o mundo, recebe a semente de trigo que o Filho do Homem, o Cristo eterno, aquele que é o dono das sementes da vida, semeia, ele próprio. Não sabendo você como, nem a igreja como, apesar da igreja, contra a igreja, apesar do cristianismo, apesar de tudo e de todos, ele é livre. E a semente, e a terra, e o campo, e o mundo, por si mesmo frutificam. Primeiro a erva pequena, depois a espiga. E no fim vem o grão cheio de espigas. E quando o fruto já está maduro, aí chega a hora do reino de Deus dizer, vem que você é meu. Jesus prossegue dizendo, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Que uma mulher, porque em geral ele está usando aqui o elemento cultural, contemporâneo. Não era Pedro, um grande fazedor de bolos, de pães, não. Ele pescava. Eram as mulheres, em geral, que faziam os pães, os bolos. No Velho Testamento você tem um padeiro, que é o profeta Oséias, que lidava com o pão, fazia pão. Ele entendia muito bem o significado do fermento. Mas Jesus, usando essa comparação do fermento, se apossa da imagem da mulher, que mais cotidianamente do que qualquer outro ser humano, nos dias de Jesus, e ainda hoje provavelmente, seja o ser humano que mais usa o fermento para produzir pães e bolos e alimentos.
Semelhantemente a uma mulher, aí vem a teologia, a escatologia dispensacionalista e diz que essa mulher é a igreja. Aí faz a associação com o Apocalipse. Aí foi a igreja que se corrompeu, que colocou o fermento, destruindo o reino de Deus. Aí todo mundo diz, ai, que revelação. Cara, simplifica. Pelo amor de Deus, simplifica. Na realidade, Jesus só está ali usando um elemento da cultura. 2, o fermento, porque todo mundo entendia o que ele fazia. E a mulher, porque era ela quem mais usava aplicada e eficientemente o fermento. Uma mulher tomou do fermento e o escondeu em 3 medidas de farinha, até a farinha crescer, e ela fazer o bolo, fazer o pão, alimentar uma quantidade muito grande, uma verdadeira multidão. Esse é o Espírito. É sobre a subrepeticidade, a subliminaridade, a sutileza, a pervasividade, a liberdade do reino dos céus, do reino de Deus, conforme o sopro do Espírito Santo, que vai fazendo isso penetrar onde a igreja não permite, onde ela não deixa, onde ela não quer, onde ela proíbe, contra quem ela luta, a quem ela declara que sejam os inimigos dela, mas não são aqueles a quem Deus chama de inimigos. Frequentemente Deus chama de inimigos aqueles que são da igreja e chama de meus amigos os de fora da igreja, como Jesus fez, é só olhar para Jesus. Os maiores exemplos de fé para Jesus não estavam no Templo de Jerusalém, nem em Jerusalém, nem nas sinagogas, nem no Sinédrio, nem em lugar nenhum. Era um centurião de Cafarnaum, romano, pagão, era uma mulher cirofenícia. Esses foram os grandes heróis da fé para Jesus, que não tinham nada a ver com religião. Mas vocês não querem entender, não querem. E aí é mais fácil dizer, olha como Caio ensina heresias. Bem-aventurado seja eu, portanto, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que os que tenham querido entender, tenham compreendido para o seu próprio quebrantamento, para a sua própria humildade, para que cresçam em percepção e em discernimento e fiquem livres dessa presunção diabólica que tomou conta de praticamente todo mundo no cristianismo. É o que eu te imploro. Na minha impotência, na minha fragilidade, fazendo parte do grupo dos mínimos, do pequeno rebanho, da porta estreita, do caminho estreito, porém caminhando em vitória, em alegria, porque tu disseste, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal do TikTok está terminando aqui, está indo embora. Eu espero que vocês todos venham aqui pro YouTube. É no YouTube que vocês devem estar. É no YouTube que as coisas acontecem. Vocês entenderam? Então venham aqui para o YouTube. Ainda tem gente aqui no TikTok vendo. Interessante, ó. Estão aí, né, seus molequinhos? Deus os abençoe. E eu já estou falando há 1h25. E o TikTok está me dando tempo. Graças a Deus. Que coisa boa. Olha só, quem está olhando aqui em cima está vendo esse QR Code. Aí vocês podem apontar a câmera, como vocês sabem, para o QR Code e ele vai virar para um outro ambiente, que é onde tem essa lista verdinha. Vocês clicam, é para ajudar o meu ministério, como contribuir com o ministério, o trabalho. O que o Caio faz, não sou eu, não é para mim, é para o meu ministério, é outra coisa. Eu prego a palavra, mas eu não me sirvo dela. Isso aí é para a gente ter recursos para pagar os que estão trabalhando nessa hora, enquanto você está aí tomando suco de laranja e vendo. Tem gente ralando, cortando, distribuindo, preparando coisas, tornando possível que isso alcance milhões de pessoas.
no fim do mês são milhões de pessoas que são alcançadas pelo Evangelho. O que elas fazem com o Evangelho que lhes é dado pela graça e de graça é outra coisa, é problema deles. Mas a nossa parte, a minha parte, a dos que comigo estão e comigo trabalham, está sendo feita. Você ajuda através desses dois bancos, o Santander e o Banco do Brasil, com depósito e transferência bancária, ou embaixo tem esses cartões de crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo, para você usar com uma doação única ou aquelas programadas para meses ou até um ano na frente. Tem o PagSeguro, que você está mais do que cansado de saber como funciona. E para os que me assistem aos milhares no exterior, tem o PayPal. Você pode ajudar esse ministério, ajude agora, não esqueça, não se distraia. Você está com o celular na mão, você passou da fila do banco, é só mexer ali, apertar e enviar que vai, chega aqui, cai ali, o Edivaldo vai agradecer e eu também, em nome do Senhor. É uma maravilha quando a pessoa tem esse expediente, tem essa atitude. Agora que o TikTok caiu, e eu agradeço os 5.000 espectadores que estiveram por aqui, e o TikTok, quase todo final de live, ele diz aqui, parabéns, você tem seguidores novos, e as suas lives têm um número de seguidores maior do que a maioria de todas as lives de pessoas que têm o mesmo número de seguidores que você tem no TikTok. E no dia de hoje foram 5.000 pessoas aqui com a gente. Alguns presenteadores, alguns enviaram diamantes. Tudo isso vale muito pouco. Quando você transforma em reais é quase nada, mas se milhares fizessem isso, nos ajudaria também. Mas você pode ajudar usando o Pix. Ajudar meu ministério, está aí o Pix da VMVTV, do CNPJ, da ELD, tudo na cara, não tem desculpa. Diga, não, eu não gosto, não quero ajudar, não quero que isso cresça. Não quero que vá a lugar nenhum. Eu abomino e detesto. Eu assisto só para secar. Eu odeio. Tudo bem. Agora, se você vem, se você assiste, não importa o quanto você pode, ninguém nunca falou aqui de quanto. Nós só falamos que você, podendo, ajude. E Pix, você pode mandar até de R$1, de qualquer coisa. Eu sou do Evangelho de Jesus, que disse que quem deu a maior oferta na sinagoga foi a mulher que deu menos, quantitativamente falando, que era uma viúva. Porque os outros davam do que lhes sobrava. Mas para Jesus, aquela mulher quem dava mais, porque ela deu tudo quanto tinha. E o que ela tinha não era nada, mas ela pegou o nada que ela tinha e disse que isso ajude outros. Está aqui, é a minha contribuição. Aí você decide quem você quer ser, de que lado você está, de que time você quer participar, que gênero de criatura humana você quer, de fato, com elas se assemelhar. Você entendeu? Agora, tem um segundo Pix que passa por aí, que é um que carrega meu nome. Esse aí sim, se você usar, é um Pix, você veja, pessoal, Caio e Adriana, eu e minha mulher, e o CPF aqui da Drica, que é uma empresa de fomento digitais, que serve apenas para eu poder fazer essas gravações e enviar. Porque aqui não há fatura, não há ganho, não há nada. Mas o Pix está aí, aberto para você contribuir, se você quiser, se você desejar. No mesmo espírito das outras coisas que eu falei antes. Agora, o que me alegra mesmo, eu digo todo dia, é quando eu vejo o cara escrever, ou a menina escrever, caiofabioexclusivo.com.br no seu navegador. Aí você escreve aí, caiofabioexclusivo.com.br, cai nesse ambiente dos meus cursos. Eu vivo dos meus cursos, eu como, bebo e pago as minhas contas dos meus cursos.
Aí o Reconexões, que é disparado o campeão de audiência, seguido por Jesus, a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, as 17 aulas de consolação sobre perdas, lutos, abandonos, divórcios enlutantes, tudo que você puder imaginar. O Divã de Deus, com alguns salmos escolhidos de contexto histórico anunciado e aplicável ao cotidiano de cada um de nós hoje, perguntas cretinas, respostas divinas e por aí vai. Esse curso do medo que eu sempre insisto que todo mundo faça, porque é libertador, desamarra, coloca o cara livre, como também essa aula sobre o tabu do suicídio, que em 2 horas, no máximo um pouquinho mais, você vai tirar todos esses grilos que a religião, todas elas, enfiou na sua cabeça, enfiaram na sua cabeça. Os grilos da religião. Meu pai se suicidou, foi para o inferno. Ai, meu Jesus, perdi meu pai. Para com isso, menina, menino. Assista aí, pegue o tabu do suicídio e aprenda com Cristo Jesus. Você entendeu? Volta aqui para mim. Então é isso. Hoje foi o nosso último dia na semana, na sequência de Mateus 13. Amanhã eu não estarei aqui fazendo Mateus 13 e nem transmitirei nada ao vivo amanhã. Amanhã eu vou estar sentado naquele outro cenário, do lado de lá, com tudo montado do lado de lá, porque eu pretendo ver se consigo gravar amanhã, no mínimo 15 falas no poder dos salmos. Estão sendo coisas de uma simplicidade maravilhosa. E os meninos estão preparando para o lançamento disso, ia ser essa semana, mas a gente teve um problemazinho de autenticação digital, de uma coisa ou outra, eles estão terminando, concluindo assim que esses aspectos não são poucas coisas, são muitas coisas. Estejam todos concluídos, você vai receber o lançamento oficial, a gente vai jogar em todas as plataformas e o Poder dos Salmos vai inaugurar esse novo tempo para você. Então amanhã eu não vou ter essa... Amanhã é quinta? Então amanhã eu estou aqui com vocês. É sexta. Esqueçam tudo que eu falei. Até amanhã, quinta-feira. Olha só como é que está a minha cabeça. Eu já estava pensando que amanhã era sexta. Mas ainda bem, porque amanhã eu continuo. Mais uma parábola para você. Com a graça de Deus. Um grande beijo. Fiquem com Jesus. Amém, amém e amém.